Graças a Deus. Deus é bom, amém? Vamos começar esse culto de oração agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, por mais um dia em que Ele nos conduziu em segurança às nossas casas, nos conduziu em segurança ao culto. Amém, Jesus, somos gratos a Ti. Muito obrigado por nosso dia, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos protegeu, porque o Senhor cuidou de nós, porque o Senhor cuidou, Pai, das nossas finanças, da nossa família, da nossa casa. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Nós somos gratos a Ti e hoje estamos aqui nesse culto de oração para agradecer a Ti, Senhor. Somos totalmente gratos, somos totalmente dependentes de Ti. E é isso, Jesus, nós Te agradecemos. Não há outro como Tu, não há outro que mereça a nossa adoração, não há outro mais digno do que Tu. Em nome de Jesus, Pai. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e
te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Amém, Jesus. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti. Confiamos no Seu eterno amor. Confiamos na Sua força. Confiamos em Ti, Jesus. Em Ti eu confiarei, na força do Seu amor. Eu não me abalarei, eu não me abalarei, eu não me abalarei. Em meio às lutas eu permanecerei, até se um exército se levantar, eu não me abalarei, eu não me abalarei, eu não me abalarei. Mesmo em dias de escuridão, não vou temer, pois sei que vencerei. A esperança sempre irá surgir. Deus é por nós, a quem eu temerei. Nunca temerei, pois Ele é forte, tudo pode. Nome sobre todo nome, Jesus é maior do que tudo. Com Deus nunca temerei, pois Ele é forte, tudo pode.
Ele é forte, tudo pode. Nome sobre todo nome, Jesus é maior do que tudo. Diga com mais força. Com Deus nunca temerei, pois Ele é forte, tudo pode. Nome sobre todo nome, Jesus é maior do que tudo. Com Deus eu nunca temerei, com Deus nunca temerei, pois Ele é forte, tudo pode. Nome sobre todo nome, Jesus é maior do que tudo. Em Ti eu confiarei, na força do Seu amor. Eu não me abalarei, eu não me abalarei, eu não me abalarei. Em Ti eu confiarei, na força do Seu amor. Eu não me abalarei, eu não me abalarei, eu não me abalarei. Não seremos abalados, pois confiamos em Ti, Jesus. Confiamos em Ti. Vencer o centro de tudo, vencer o centro de tudo, vencer o centro de tudo, Jesus. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu Te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração e a essência
essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa, quando a essência és tu. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu precisar, sempre que eu acordar. Teu querer se cumpra em mim. Te dou meu coração, te dou minha alma. Eu vivo só para ti, sempre que eu respirar, sempre que eu acordar. O teu querer se cumpra em mim. Lararara, lararara. Teu querer se cumpra em mim. Lararara, nananana. Teu querer se cumpra em mim. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Glória a Deus.
Podem tomar seus assentos, né? Que bom estarmos aqui para darmos continuidade ao nosso seminário, né? Princípios Bíblicos sobre Finanças. Deixa eu me arrumar aqui. Vamos começar orando, né? Pedindo que o Senhor continue ministrando nossos corações, falando conosco através desta palavra e nos instruindo. Precisamos, de fato, dessa instrução vinda da parte do Senhor para fazermos o que, de fato, agrada a Ele. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos nesta noite tão preciosa. Obrigado por nos permitir estar aqui, ó Deus, para aprendermos um pouco mais sobre estes princípios tão relevantes para a nossa vida. O que eu te peço é que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê a clareza, à luz da Tua Palavra, das Escrituras, e também, Senhor, à luz dos ensinos dos homens de Deus, estão, ó Deus, compartilhando conosco estes princípios, ó Deus, e assim possamos praticá-los e assim experimentar a abundância que o Senhor tem preparado a nosso respeito. Senhor, eu peço isso no precioso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, minha gente. Nós estamos falando, então, na semana passada, estávamos falando sobre o segundo princípio, que é a fé, né, de Pardal, né, essa fé colocada no Senhor, né, de uma forma intensa, de tal maneira que ele, assim, numa absoluta dependência do Senhor, numa absoluta e total, né, dependência dele. Usamos o exemplo de Elias, né, em 1 Reis 17, né, vimos como Elias praticou essa fé de Pardal, obedecendo o Senhor, quando o Senhor o instruiu a ir ao ribeiro de Querite, depois, ao sair do ribeiro, né, e ir para a casa de uma viúva. E agora nós queremos continuar falando, né, ainda sobre esse princípio, né, à luz do conceito de que há uma guerra espiritual travada sobre as nossas finanças, né? O texto aí de 1 Timóteo 6, 9 a 12, né? Ele é um texto onde nós encontramos essa advertência de Paulo, né? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Então, esse é o texto, né, onde está, como, vamos dizer assim, o texto base, este versículo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Em Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 12, hoje nós vamos trabalhar esse texto mais de uma vez, né? Nós entendemos que essa batalha espiritual, ela é combatida pela maneira como nós escolhemos viver, ou seja, há um processo de decisão que eu preciso tomar para que, de fato, né, eu esteja me posicionando como alguém que está vitorioso nessa batalha espiritual. O texto aí de Malaquias 3, 8 a 10, o centro dele, né, está no versículo 10, 8 a 12, está no versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro, né, e depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, derramar sobre vocês uma bênção tamanha, da qual virá grande abundância. E aí o verso seguinte ele diz: e por causa disso eu repreenderei o devorador, né, para que ele não consuma
o fruto da sua terra, o vide, e o fruto da vide. Ou seja, esse devorador, né, nós sabemos já pelas Escrituras que é um termo que se aplica a um tipo de gafanhoto, né, que exterminava, destruía as plantações. Eu não sei quantos de vocês já viram aquelas nuvens de gafanhotos atacando uma plantação, né? Então, essa expressão devorador no original hebraico se aplica a esse tipo de gafanhoto, que é o gafanhoto que vem para destruir, consumir toda a plantação que está numa determinada região. É uma praga, né? E quando você tem uma nuvem de gafanhotos invadindo uma determinada região, isso exige uma ação muito rápida dos governos daquela região, porque senão vai acabar com tudo, né? Então o Senhor está dizendo que por causa da fidelidade do povo, aqui ele está falando com o povo de Israel, de fato, né? Por causa da fidelidade do povo de Israel, o Senhor repreenderia esse devorador, esse espírito, né, que vem para destruir, consumir, destruir as finanças, né? Então, veja bem, é uma batalha espiritual que não somos nós que travamos, é o próprio Deus que trava essa batalha, porque Ele está dizendo, eu vou repreender, não é você que vai repreender, não sou eu que vou repreender. Não adianta nada eu tentar usar a minha autoridade espiritual para dizer, Satanás, vai embora das minhas finanças, se eu estou desalinhado com os princípios de Deus, ok? Eu não terei autoridade sobre Mamon se eu estou desalinhado com os princípios de Deus, né? Então, o sistema do mundo, nós já vimos isso, é governado por Satanás, e a maneira como lidamos com o dinheiro poderá dar a ele a legalidade sobre a nossa vida financeira. Então, se esse sistema é um sistema que é governado por Satanás, a maneira como eu vou lidar com o dinheiro vai dar a Satanás ou não uma legalidade sobre a minha vida, né? Então, a forma como eu lido com o dinheiro, né, é que vai determinar se eu serei um vencedor ou um derrotado, né, na minha vida financeira, né? Então, violar os princípios do sistema do mundo, o sistema do mundo tem os seus princípios, e o sistema do mundo funciona nesse modelo de compra e venda, né, e da administração do dinheiro. Então, se eu estou usando errado, se eu estou administrando de forma errada, se eu estou usando os recursos de maneira inapropriada, né, isso vai retirar de mim a minha autoridade espiritual sobre o espírito de Mamon. Ou seja, se eu quebro todas as regras, todos os princípios, fundamentos, né, que o próprio sistema do mundo já estabeleceu, então isso tira de mim a autoridade que eu deveria ter e exercer sobre o espírito de Mamon. Isso significa, então, minha gente, que se eu quero ser um vencedor nessa batalha espiritual, na minha vida financeira, se eu tenho dado alguma legalidade, se eu tenho aberto alguma brecha, se algum espaço há na minha vida, né, e aqui ele elencou 2 deles, nós vamos falar sobre outras coisas, má administração, uso inapropriado do dinheiro. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso de arrependimento, em primeiro lugar. E o que é arrependimento, gente? É uma mudança de mente. De novo, arrependimento, a gente precisa ter muita clareza que arrependimento é mudança de mente inicialmente. Na verdade, a palavra arrependimento, ela tem uma conotação de mudança de sentido, ou seja, eu estou indo numa direção, percebo que essa direção está errada, e aí dou um giro de 180 graus em outra direção. Mas veja bem, antes de dar esse giro de 180 graus, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter uma percepção clara. Isso é mudança de mente, mudança de valores, mudança de conceitos, mudança de crenças. Ou seja, eu preciso de arrependimento, mudança de mente. E aí, logo em seguida, eu também preciso aprender a obedecer aos princípios
para pôr em ordem a nossa vida, ou a minha vida financeira. Quando eu faço isso, quando eu tomo essa decisão de mudar de atitude, de comportamento, de caminho, de direção, quando a minha mente é mudada, e quando eu decido obedecer aos princípios estabelecidos por Deus, pondo ordem na minha vida financeira, isso vai liberar autoridade em minhas palavras e em minha vida, para que eu seja vitorioso nessa guerra. Amém? Então, de repente, agora você pode começar com a sua boca a profetizar coisas boas, liberar palavras de bênção sobre as tuas coisas, sobre os teus negócios, sobre a tua casa, sobre a tua família, né? De repente você pode começar a usar, né, a sua fé, exercer a fé, para fazer coisas, para dar passos. Então, por isso que é importante que nessa guerra, nessa batalha espiritual, eu me posicione corretamente, para que eu possa exercer a autoridade que eu já tenho em Cristo, contra os espíritos imundos, e nesse caso, o espírito de Mamon, e assim, influir de bênção acontecer na minha vida financeira. Mas, para que a gente possa continuar falando sobre isso, né, então nós estamos vendo aqui que nessa batalha, nessa guerra, né, o objetivo é que eu me posicione em fé, e fechando então esse conceito da fé do pardal, há 3 coisas que a fé requer. Então, Romanos capítulo 10, versículo 17. Então, o texto, né, está dizendo aqui, né, esse texto apresenta então essas 3 coisas. Primeiro, precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Segundo, precisamos confessar a palavra. Então, primeiro, crer. Esse crer é um ato de apropriar-se daquilo que a palavra de Deus, ela proclama como sendo a absoluta verdade, né? Crer é não duvidar do que o Senhor Deus disse, é entender que o que Deus disse é a verdade absoluta, não existe outra. A verdade é o que Deus diz, isso é fé, isso é crer. Agora, depois que eu creio, eu passo a confessar isso, eu passo a confessar o que o Senhor tem dito. Isso é um ato de gerar em nossos próprios ouvidos a confissão da nossa fé. Então, quando você abre a boca e começa a confessar o que a palavra de Deus diz, você está fortalecendo a sua fé. Então veja bem, o texto de Romanos está dizendo, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Esse texto de Romanos começa no versículo 9, né? E aí ele vai até os versículos seguintes falando exatamente sobre isso. Então, nós precisamos crer, nós precisamos confessar a palavra, e as nossas ações, agora, precisam estar de acordo com as nossas crenças e as nossas confissões. Então aqui são 3 coisas: primeiro crer, depois abrir a boca e começar a confessar, e depois alinhar a minha ação, a minha prática, porque não adianta nada você dizer que crê, que não adianta nada você ficar falando palavras positivas, de bênção, de fé, mas quando vai para a prática, você joga tudo no lixo e faz outra coisa, né? Aí então está errado, né? Ou seja, não adianta eu dizer que creio em Deus, mas na hora de tomar uma decisão financeira, eu tomo de acordo com o sistema do mundo e não de acordo com o sistema do reino de Deus. Vocês estão entendendo? Ou seja, as ações práticas têm que estar alinhadas com aquilo que o reino de Deus determinou, né? Então, eu preciso entender plenamente como o reino de Deus funciona e decidir agir segundo os princípios do reino. Ok? Então eu preciso compreender como o reino de Deus funciona
e decidir agir de acordo com esses princípios, não sendo influenciado pelo pensamento do sistema financeiro do mundo. Então, vejam bem, de novo nós voltamos ao texto de Mateus capítulo 6, né? Não podeis servir a dois senhores, porque ou há de servir a um, né, obedecê-lo, né, e desagradar o outro, ou vice-versa. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Então, de cara, isso aqui precisa ficar claro, essa dualidade, ou seja, eu não posso servir a Mamon e ao mesmo tempo servir ao Senhor. Não posso estar andando, né, de acordo com o sistema do mundo e querer as bênçãos do reino de Deus. Que o que acontece com a maioria das pessoas, estou falando aqui do povo de Deus, inclusive, é que nós queremos as bênçãos do reino de Deus, mas nós queremos andar segundo o sistema do mundo. E vejam bem que isso são dois sistemas que estão opostos. Ou eu ando aqui, ou eu ando aqui. Eu não posso reivindicar a bênção do reino de Deus andando segundo o sistema desse mundo. Ok? Está claro para vocês? Então, Tiago, ele nos alerta quanto a essa coisa da mente dupla, que é exatamente isso que nós estamos falando, né? O que é essa mente dupla? É essa coisa de você estar num lado e estar no outro. E aí, nesse texto, ele diz o seguinte: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é como alguém semelhante, né, a alguma coisa que é levado, né, a um homem de mente dobre, que é levado pelas ondas, que vai de um lado para o outro, né? Não pense tal pessoa que vai receber do Senhor coisa alguma. Então ele está dizendo, se você tem uma mente dupla, uma mente dobre, uma mente que não está apoiada em um princípio só, não vai receber as bênçãos desse princípio. Então, se eu quero as bênçãos de Deus, eu preciso andar em fé, eu não posso duvidar, não posso ficar querendo ir lá para o outro sistema, né? Ou seja, não, eu até acredito na palavra de Deus, mas acho que isso não funciona tão bem, então deixa eu ficar aqui. E aí, né, fica nessa coisa, de um lado para o outro, é isso que Tiago está falando. Então, precisamos então saber que há um enorme conflito espiritual pelas mentes e corações humanas acontecendo agora mesmo. Então, de novo essa coisa, há um conflito, há uma guerra estabelecida pelas mentes e pelos corações dos homens. E nós precisamos entender que se nós queremos ser vitoriosos nessa guerra, nós temos que nos posicionar corretamente em relação aos princípios do reino de Deus. Ok? Então vamos para esse próximo slide. 5 maneiras bíblicas de usar o dinheiro. E aí nós vamos abordar os próximos princípios. Nós já falamos aqui de 2, né? E agora nós vamos falar dos próximos princípios. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, e está aí no nosso subtítulo, é que eu preciso buscar sabedoria para administrar o meu recurso e não fórmulas. A maioria das pessoas estão buscando fórmulas financeiras né, engendradas, assim, que dê para elas, né, uma possibilidade de ganhar dinheiro fácil e rápido. É isso que as pessoas estão buscando. Né, se você fizer isso, rapidinho você vai ganhar dinheiro. É por isso, por exemplo, que muita gente, quando aparece aquele negócio de pirâmide financeira, né, alguém aqui já viu esse trem funcionando? E alguém aqui já entrou nessa, já embarcou nessa alguma vez, né? Eu já embarquei nessa uma vez, há muitos anos atrás. Tinha um negócio de você, você recebia uma correspondência em casa, né? E aí, né, vinha já uma listinha, você tinha que pegar aquela correspondência, colocar o seu nome, vinha uma lista com 7 pessoas, você enviava uma determinada quantia, era bem pouquinho para cada uma dessas 7 pessoas, e postava para mais 7 pessoas, né? Agora você postava para mais 7 pessoas, incluindo o seu nome e uma listinha
com as últimas, acho que as últimas 6, eu não lembro muito bem como era o esquema, mas o certo é que era muito, muito fácil fazer, né? E aí a promessa, né? Você depositava a promessa que rapidamente você iria receber um monte de cartas, né? E ia ganhar assim, uma coisa enorme de dinheiro, né? E você estaria multiplicando. Aí eu fiz, poxa vida, acho que esse negócio funciona. Primeira e última vez. Acho que eu não recebi carta nenhuma, com dinheiro nenhum, até hoje. Só mandei. Alguém recebeu o meu, mas eu não recebi de ninguém, né? Então, não existe fórmula mágica para fazer dinheiro, né, aparecer. Quantas vezes nós já vimos essa coisa acontecendo? Não, isso aí era uma coisa simples na nossa época, né? Outras pirâmides já surgiram, né, no sistema, inclusive no próprio sistema financeiro, né, já surgiram outras pirâmides, outras fórmulas, né, e tem dado cadeia, prisão para muita gente, e, enfim, confusão formada. Por quê? Porque prometem lucro fácil e rápido. Isso não acontece, não existe. Não existe dinheiro assim, né, caindo do céu. Não existe dinheiro dando em árvore, né? Ou você trabalha duro, ou você pratica os princípios, ou nada disso vai acontecer. Não existem fórmulas mágicas para ganhar dinheiro, mas existe sabedoria para administrar bem os recursos que Deus tem colocado na sua mão. Amém? Então, quando Salomão, ele está orando, buscando, ele está assumindo, na verdade, ele já tinha acabado de assumir o reino, né, de Israel, né, foi empossado como o novo rei, né, e agora ele vai à presença do Senhor, e ele pede exatamente isso, ele pede sabedoria. Mas há uma coisa interessante, quando ele termina de orar, Deus diz para ele: porque você não pediu ouro, riquezas, né, domínio, controle, mas pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, e junto com isso te darei as outras coisas também. E aí Salomão se tornou o homem mais sábio, mas também se tornou o homem mais rico, né? Ou seja, qual é a fórmula para você ter abundância financeira? Sabedoria. Sabedoria. E aí a gente volta então para o texto de Tiago: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Ele quer dar sabedoria para você gerenciar bem os recursos que Ele tem colocado nas suas mãos, né? Então, gente, aí nós entramos já de cara no princípio número 3, que é o princípio da semente para o semeador, o princípio do dízimo. Então, antes de falar de qualquer um dos outros princípios, nós vamos falar do princípio do dízimo. Por que é importante nós falarmos do princípio do dízimo? Então, aqui ele vai trabalhar o que é, onde dizimar, quando dizimar, né? E por que dizimar, né? Então, o que é, onde, quando, como e por quê. Ele vai responder essas 5 questões. Então, a primeira coisa que ele responde é: essa palavra dízimo, ela vem do hebraico maaser, que significa 10%. 10%. Veja bem, quando a Bíblia está dizendo que é 10%, ela está falando que é o quê? 10%. Não está falando que é 12%, não está falando que é 20%. Tem uns camaradas aí, né, já inventando, né, o vitimista. Não existe isso. Existe dizimista na Bíblia. Vitimista é invenção de outros. Mas também não está falando que dízimo é 5%, ou 2%, ou 1%. Vocês estão entendendo? É 10%. Então, nem é mais, nem é menos. Quando Deus diz 10%, Ele está dizendo para nós o que é. É um princípio, é uma regra, 10%. E nós vamos entender as outras questões mais à frente. Então, a primeira coisa a responder é: há 2 maneiras de você dizimar. Primeiro, se você é um empregado que recebe
o salário no final do mês, né? Então o que você vai fazer? Simples, separar 10% do seu contra-cheque ou do seu holerite, né? E entregar ao Senhor. Não tem discussão, mas sobrou, do meu salário só sobrou isso, então vou dizimar só disso. Não, mas salário é salário. Mas pastor, subtraiu o INSS, subtraiu o imposto de renda, subtraiu, né? Mas salário é salário, ok? Então, quando eu trabalho por salário, no final do mês recebi salário, então vou pagar os 10% sobre o meu salário. Agora, e se eu sou um autônomo? Porque essa é uma outra coisa que os autônomos sempre perguntam. Pastor, eu tenho que dizimar do líquido ou do bruto? Mas veja bem que essa pergunta em si mesma já é uma pergunta que está sendo mal formulada, porque ela está mostrando que essa pessoa está funcionando de acordo com o princípio do sistema de Mamon. Então, o que é que ela precisa entender? Ela precisa entender aquilo que é a renda dela, o lucro dela, ok? O que é o seu lucro? Então, todo empresário, todo empreendedor, né, ele tem o capital de giro, ele pega o dinheiro dele, ele investe, né, e aí ele vai ter um retorno financeiro disso, que é chamado de lucro, ok? É o lucro, então você vai dizimar sobre o seu lucro, ok? Então, tudo aquilo que é o custo, você eliminou. Sobrou o lucro? Sobrou, pastor, sobrou, sei lá, né, investi 10 mil e lucrei 1.000, né? Faturei 11, mas eu só lucrei 1.000, ok? Então, sobre o que eu vou dizimar? Sobre 1.000, porque os outros 10 foram despesa, foram, qual é a palavrinha? Deu branco aqui agora, né? Custo, foi custo, né? Ou seja, eu faturei, eu tenho que eliminar todos os custos para saber qual foi o meu lucro, e aí eu vou dizimar sobre o meu lucro, ok, gente? Então, essa é a forma. De novo, tem o texto aí de Malaquias 3, 8 a 10, e de novo ele falando sobre como você sair dessa maldição do sistema governado por Mamon. Então, esse texto identifica exatamente isso. É bom que a gente leia esse texto. Vamos gastar um tempinho lendo especificamente o texto de Malaquias 3. Né? Malaquias 3, 8 a 10. Então, ele começa dizendo: pode um homem roubar de Deus? E aí, isso aqui é uma pergunta que é o próprio Deus fazendo, né, para o povo de Israel. E aí ele diz: contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? E ele diz: nos dízimos e nas ofertas. Então veja bem, meus irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso. Se Deus está dizendo que nós estamos roubando, é porque Ele quer que nós tenhamos a consciência que tudo é dele. Amém, gente? Tudo é dele. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos não pertence a nós, pertence ao Senhor. Ou seja, e não é só, não, assim, 10% é do Senhor, 90% é para mim. Não, o que o Senhor quer, a consciência que Ele quer que eu tenha, é que tudo é dele. Tudo. Por isso que Ele está dizendo: vocês estão me roubando. Nos dízimos, que os dízimos é 10%. E nas ofertas, que em tese as ofertas são voluntárias, mas quando você não entende o princípio de ofertar, você também acaba roubando o Senhor nas ofertas. E aí ele diz: vocês estão debaixo de grande maldição. Veja bem, minha gente, a maldição não é
não é tão somente porque eu não dizimei ou não ofertei. A maldição é porque eu estou operando no sistema que é amaldiçoado. O próprio sistema de Mamon já é um sistema amaldiçoado. Algumas pessoas estão dizendo que se eu não sou dizimista, Deus vai me amaldiçoar. Não. Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus de graça. Concordam comigo? É um Deus bom. Então, Deus não vai amaldiçoar você porque você, não, se você não for dizimista, não for ofertante, né, Deus vai amaldiçoar você. Não é Deus que está te amaldiçoando, é porque você está operando num sistema que é amaldiçoado, que é o sistema de Mamon. Você está escravo desse sistema. Então, você precisa ser livre desse sistema. Aí ele então diz: tragam o dízimo todo ao depósito do templo. A outra versão diz a casa do tesouro, né? Para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova. É interessante como Deus fala isso, né? Ou seja, você pode provar o Senhor. Esse provar o Senhor aqui tem a ver com você saber que Ele é fiel, que Ele não vai deixar de honrar a palavra dEle, né? Diz o Senhor dos Exércitos: e vejam, se não vou abrir as comportas dos céus, ou as janelas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, ou seja, repreenderei o devorador, né? E as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações o chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. É uma promessa para aqueles que entendem o princípio e praticam. Então aqui está o que é o dízimo. Agora, onde? E aí o próprio texto já está dizendo, né? Na casa do tesouro, né? A igreja local, onde você é espiritualmente alimentado e pastoreado. Algumas pessoas me perguntam: pastor, eu posso entregar o meu dízimo para a obra missionária? Não. Dízimo não é oferta missionária. Dízimo você entrega na casa do tesouro, onde você é alimentado, onde você é pastoreado, né? Ou seja, você traz o seu dízimo, entrega no local onde você está sendo cuidado. Muitas pessoas hoje praticam o dízimo de forma errada, que ele pega o dízimo dele, ele envia para um missionário, né? Envia para não sei o quê, né? Não, eu dizimei a si mesmo. Não, você não dizimou, você deu uma oferta missionária, mas não o seu dízimo. O seu dízimo é entregue na casa do tesouro. Amém, gente? É uma compreensão que todo crente precisa ter. Quando é que eu vou dizimar? Quando a renda é recebida. Eu recebi, já separo, né? A palavra primícias tem a ver com isso, com um ato, né? Está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, né? Honra ao Senhor com os teus bens, com as primícias de toda a sua renda, ou seja, o primeiro fruto, ou seja, recebi, já separo e levo, entrego ao Senhor, né? É interessante que aqui ele vai continuar falando sobre isso, e a gente precisa ser bem assim, atento a isso. Por que dizimar? Porque é uma vereda antiga, não é estabelecida como uma lei no Antigo Testamento. Algumas pessoas dizem assim: mas o dízimo é uma lei do Antigo Testamento. E é importante que a gente entenda que a primeira vez que a palavra dízimo aparece no Antigo Testamento é antes da lei. A primeira vez que a palavra dízimo aparece com Abraão, o nosso pai da fé, que nós já falamos sobre ele aqui, né? Ou seja, que entrega o dízimo a Melquisedeque, em Gênesis capítulo, acho que 16, se eu não me engano. Ou seja, quando ele volta de uma batalha, trazendo os despojos, ele vai e separa o dízimo de tudo e leva a Melquisedeque, rei de Salém. Lá em Hebreus, esse Melquisedeque é comparado a Cristo. É como se fosse um tipo de Cristo, ou uma aparição, uma cristofania, uma aparição de Cristo lá no Antigo Testamento, mostrando que Abraão estava vivendo, os teólogos chamam de graça abraâmica, né? Ou seja, como se Abraão estivesse vivendo na graça antes do nosso tempo. Graça abraâmica.
Então, o que nós podemos dizer é que o dízimo é um princípio universal e atemporal, ou seja, ele está em todos os lugares e em todos os tempos. Antes da lei, ele já existia. A lei só regulamentou isso para a nação de Israel, mas o princípio já existia, né? Princípios divinos não são imposições de Deus para nós, são caminhos. Por que eu devo dizimar? Porque é um princípio, é uma lei, mas não uma lei, como as pessoas dizem lá do Antigo Testamento, é uma lei universal, que Deus estabeleceu, porque Ele sabe como a vida humana deve fluir e funcionar, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o princípio da gravidade, ou seja, é um princípio universal e atemporal. Significa que se você pular de um prédio, de um lugar alto, de um penhasco, você vai se machucar, você vai se ferir, pode morrer. Por quê? Porque você quebrou a lei da gravidade. Assim funciona para todas as outras coisas. Então, quando Deus ele estabelece um princípio universal e atemporal, por exemplo, não adulterarás, não roubarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Não cobiçarás as coisas do teu próximo, etc, etc. Quando Deus estabelece essas leis, Ele não está impondo uma regra, né, para fazer você, se você não fizer isso, eu vou te punir, vou te castigar. Não, ele é como um pai que está sabendo, meu filho, se você fizer isso, você vai estar quebrando uma regra de como a vida flui, de como a vida funciona, de como a vida ela pode ser melhor. Então, obedeça a regra para que você possa desfrutar o melhor dessa vida. É assim que Deus estabelece princípios para nós. Ele não estabelece princípios querendo a nossa punição, querendo o nosso castigo. Ele estabelece o princípio porque sabe como o princípio funciona. Amém, minha gente? É assim que nós precisamos entender. Então, Deus não busca nosso dinheiro. O que Deus está buscando é o nosso coração. Dizimar é a ação prática que juntamos com essa afirmação de fé. Deus é a minha fonte de provisão. E aí o espírito de Mamon já não terá mais poder sobre a minha vida. Ok? Então, quando eu começo, eu entendo o princípio de dizimar, né, eu estou quebrando o poder de Mamon sobre a minha vida. E aqui há uma segunda razão por que dizimar, porque dizimar é um ato de fé, seja sobre pouco ou seja sobre muito. Então, por exemplo, o camarada recebe pouco, vamos colocar um salário mínimo, 1.050 é isso? R$1.050, R$1.040 e poucos reais. Então, ele recebe o salário mínimo. Vocês concordam que dizimar, para quem recebe um salário mínimo, é difícil? Sim ou não? É difícil. Imagine, você recebe um salário mínimo, R$1.045, vai ter que separar R$104, vai sobrar 900 e pouquinho a pagar água, luz, pagar, né, fazer o rancho do mês, enfim, pagar as contas, né, às vezes tem aluguel, às vezes, enfim, não é fácil, né? Não é fácil. Só que aí o camarada diz, não, mas como é que, se eu não dizimar, se eu dizimar, como é que eu vou viver, como é que eu vou pagar minhas contas? Vai exigir o que dele? Fé, ok? Ele precisa ter fé para dizimar. Agora imagine o oposto, imaginemos agora que esse cara ganhe 10 salários mínimos, ok? Então ele está ganhando aí uns R$10.500, mais ou menos. Aí o que vai passar pela cabeça dele? Puxa, mas eu tenho que separar R$1.050 de dízimo, é muito dinheiro, né? Percebendo que agora ele tem que ter fé para dizimar. Agora imagine se ele é um empresário, né, que faturou R$100 mil. E aí ele pensa assim, puxa vida, eu tenho que dar 10 mil de dízimo, é muita grana. Vai exigir mais fé ainda, ok? Ou seja, não importa se o cara tem pouco ou tem muito, sempre vai
exigir que ele creia. Agora, uma coisa fantástica, gente, sobre isso, é que quando ele pratica isso, ele quebra, olha só que coisa fantástica, né? Então, deixa eu só terminar isso aqui. Então, dizimar sistematicamente é um método preferido de Deus para estabelecer a fé de pardal em nossos corações, para confiar nele como a nossa fonte, né? Então, aqui está o sistema, né? Esse quadrinho aqui é de como o sistema financeiro do reino de Deus funciona. Então, você tem aqui, olha, Jesus, que está supervisionando a nossa conta. Há uma conta aberta em seu nome lá no céu, ok? É a conta Tesouros no Céu, lá de Mateus capítulo 6, né? Não deposite aqui na terra, deposite no céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não roubam, né? Então, essa conta está aberta no céu em seu nome, ou pode estar aberta no céu, você pode abrir uma conta no céu. Como é que você abre? Praticando Malaquias 3:8. Abrir, o Senhor está dizendo ali, eu vou abrir para vocês as janelas dos céus, ou seja, ele abriu a conta está aberta, né? E aí você tem os créditos, olha só aí, depósitos feitos por ofertas ou doações, conforme a direção do Senhor. A conta é multiplicada sob supervisão de Jesus. E quais são os débitos? São as retiradas feitas pela fé, ou seja, né? Toda vez que você precisa, você vai agir em fé, pedir do Senhor, e o Senhor vai abençoar a tua vida, né? Então, e aqui no meio você tem aí o dízimo, né? O dízimo, ele vai abrir as janelas dos céus, ou seja, ele vai abrir a sua conta. O dízimo mantém a sua conta celestial aberta, né? E aí, você vai para o texto de 1 Coríntios, onde ele fala sobre a abundância da semente para a semeadura. E aí, do outro lado, você tem abundância para abençoar outros. A abundância da semente significa você continuar com essa conta aberta, investindo no reino de Deus através das suas ofertas. E do outro lado, você tem abundância, ou seja, haverá uma prosperidade, uma abundância para que você possa abençoar outras pessoas. E aí, você tem o último estágio que nós vamos falar na semana que vem, que é o orçamento fechado, um orçamento sob controle, um orçamento onde você entendeu suas obrigações, suas necessidades e seus desejos, ok? Então nós vamos falar disso semana que vem. Qual é o resultado? Colheita para os propósitos do reino, porque o que o Senhor quer? Ele quer confiar em nossas mãos os recursos para que nós possamos expandir o reino de Deus. Então, eu preciso estar alinhado aos princípios do reino para que eu possa ter esse fluir financeiro na minha vida, para que eu possa investir na vida de outras pessoas. Amém, minha gente? Porque eu não tenho dúvida, eu estou aqui lembrando, né, do nosso pastor Nonato. Ele era um homem muito próspero, um homem muito simples. A vida inteira ele morou em casa pastoral, ele nunca teve a casa própria dele. Nos últimos dias da vida, o pessoal deu um carro para ele de presente, um Gol, né? Era um Gol vermelho, zerado, o carro que ele usava para carregar pato, galinha, saco de milho, os empregados para ir lá para a chácara, né? Mas aquele homem, gente, ele era tão assim, sintonizado com essa questão financeira, né? Você nunca via o pastor Nonato sem dinheiro, nunca, eu nunca vi o pastor Nonato, toda a vida que eu conheci ele, né? Desde que eu cheguei aqui no Amazonas, em 84, e comecei a andar com ele, até o final da vida, eu nunca vi o pastor Nonato sem dinheiro, ele sempre tinha dinheiro. E ele era o pastor, e até o fim foi o pastor da maior IDPB, né? Então, mas ao mesmo tempo que você não via aquele homem sem dinheiro, aonde ele passava, ele ajudava, ele investia na vida das pessoas. Então, ele viajava muito, né? Viajava para o interior. Então, quando ele chegava no interior, que tinha lá uma necessidade, ele ligava para a tesouraria da igreja, de lá, de onde ele estava,
Ele dizia: me manda tantos R$1.000, porque eu preciso ajudar um missionário que está aqui, eu preciso construir uma igreja aqui. Aí a tesoureira da igreja virava para o pastor Asa e dizia: o pastor Nonato está pedindo R$6.000, 10 mil reais, para a gente enviar para ele para o interior. A gente pode fazer isso, pastor Nonato? Pastor Asaf, aí o pastor Asaf virava: ele é o pastor dessa igreja, obedeça a ele. Ou seja, ele simplesmente era generoso onde ele chegava. A vida simples, nunca ostentou, nunca teve casa própria, nunca morou em palácio, né? Sempre teve uma vida simples. Quem andava com ele sabia, comia qualquer comida, dormia em qualquer lugar, né? Nunca ostentou, mas nunca faltava dinheiro para ele. É interessante isso, né? Ou seja, ele tinha dinheiro para si, ele tinha dinheiro para ajudar os outros, tinha dinheiro para investir no reino de Deus, ou seja, era um homem próspero. E é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus quer para nós, que eu seja próspero, que eu não tenha dificuldade nenhuma, né? Tem uma necessidade ali, e se o Espírito Santo colocar no meu coração, eu poder meter a mão no bolso e vamos lá, vamos ajudar. O dinheiro é para o reino, não é para mim, não é para me enriquecer, é para expandir o reino de Deus. Amém, minha gente? É isso que o Senhor quer que a gente aprenda, né? Ainda falando sobre o dízimo, dizimar libera uma pessoa ou família do medo financeiro. Olha só, 1 João 4,18 diz que, né, o amor lança fora todo o medo. O que é que o espírito de Mamon, né, é hábil em fazer, gente? Ele aprisiona as pessoas exatamente no medo da falta. Não, mas se eu fizer isso, como é que vai ficar? E se eu perder esse emprego, como eu vou sustentar minha família? Como eu vou manter o meu status quo? E aí você fica prisioneiro do medo. Então o ato de dizimar faz você ser uma pessoa livre, liberta, e não só você, mas a sua família também, desse medo financeiro. Eu quero e repito isso para vocês: nós não podemos trabalhar por dinheiro. Trabalhar por dinheiro é medo financeiro. Mas eu preciso trabalhar, porque senão como é que vai ficar minha família? Ninguém deveria trabalhar por dinheiro. Ninguém. Quem trabalha por dinheiro é escravo de Mamon. Eu preciso trabalhar por quê? Porque trabalhar dignifica, porque trabalhar faz parte do propósito de Deus para a minha vida, porque esse trabalho é uma porta que Deus abriu para mim servir as pessoas, para que eu possa servir as pessoas, servir ao reino, né? Ou seja, essa é a visão do trabalho, né? A visão de Deus do trabalho, do reino de Deus do trabalho, é diferente da visão do reino, dos sistemas deste mundo, né, do trabalho. No mundo, a gente trabalha por dinheiro. No reino de Deus, você trabalha porque é um propósito. Amém? Porque é um propósito de Deus para a sua vida. Quarto, dizimar quebra o poder de Mamon e profana as propriedades sagradas que nós atribuímos ao dinheiro. Ou seja, nós dizemos que o dinheiro, né, se eu não tiver dinheiro, né, mas o crente não deveria falar isso, ele deveria dizer: se eu não tiver Deus, amém, gente? Como é que eu vou ficar? Né? E se Deus não for comigo, como é que eu vou ficar? E se Deus não me abençoar, como é que eu vou ficar? Assim deveria ser a nossa palavra. Nós nunca deveríamos dizer: mas eu estou sem dinheiro, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro. Ou seja, você está atribuindo ao dinheiro poder santo, sagrado, divino, ok? Não faço isso porque eu não tenho dinheiro, não faço isso porque eu não posso, porque eu não tenho recursos, porque eu sou pobre, né? Sabe, as pessoas que pensam assim, elas nunca vão se livrar da pobreza. A mente delas é escrava da pobreza. Elas precisam ser livres do espírito de Mamon, né? E para isso, quando você começa a dizimar, você é livre, é liberto dessa influência, desse medo e desse poder de Mamon, né?
O dinheiro foi feito pelo homem para comprar e vender, para trocá-lo por algo de igual valor. E quando simplesmente nós damos dinheiro sem expectativa de receber nada em troca, e é isso que é o dízimo, é isso que é a oferta. Ou seja, quando você dizima e você oferta, você estou comprando alguma coisa. Não. Algumas pessoas podem fazer errado, eles podem dizimar e ofertar com esse sentimento de que está comprando Deus, estou comprando a bênção de Deus. Se ele faz isso, ele está operando no sistema de Mamon, e não no sistema do reino de Deus. Quando eu dou voluntariamente, né? Eu dou com alegria, né? Eu dou espontaneamente, não espero receber nada. Quando você faz isso, você está operando no sistema de Deus. E aí você introduz o conceito de graça em suas finanças. Ou seja, qual é o conceito de graça, gente? Favor imerecido. Eu não mereço, ok? Mas o favor de Deus está comigo, apesar de eu não merecer. Eu não mereço, mas Deus é tão bom que Ele me ama tanto, que Ele está cuidando de mim, está cuidando das minhas necessidades, está cuidando da minha família, Ele está abrindo as portas sobre a minha vida. Isso é o conceito de graça. Agora imagine você estabelecer esse conceito de graça em suas finanças. Vocês acham que isso é bom? Ótimo, né? Oi. Glória a Deus. Deixa eu prosseguir aqui. Travou. Um minutinho, minha gente. Deixa eu liberar aqui meu... Ok. Então vamos lá. Próximo slide aí, gente, nós vamos estar mostrando essa diferença entre estar dizimando e ser dizimista, né? O texto que vai servir de base para nós é o texto de Gênesis 4, 1 a 7, né? E aqui, então, nós estamos respondendo a questão de como dizimar, né? Como dizimar? Como dizimar? Isso tem a ver com a nossa atitude. Atitude como nós entregamos os nossos dízimos é importante. E aí esse texto nos revela como é que nós nos tornamos dizimistas. Então nós temos o exemplo de duas pessoas aí, já em Gênesis, Abel e Caim. Nós vemos aqui duas atitudes diferentes. Primeiro a atitude de Abel, que deu o melhor e com alegria. E nós temos a atitude de Caim, que deu qualquer coisa. O texto é interessante porque o texto diz que quando Abel chegou o tempo, né, quando chegou o tempo adequado, o tempo de fazer, né, de entregar o dízimo, ou seja, o momento, o quando, né, chegou, quando a renda chegou, o momento de dizimar, Abel foi e separou o melhor. Ele separou o melhor do seu rebanho, algo especial, né, que iria agradar a Deus, algo que então ele vai e entrega isso ao Senhor. Mas o texto diz que Caim também trouxe, mas trouxe alguma coisa qualquer, ou seja, a atitude de Caim não foi a mesma de Abel. E isso mostra que se eu quero ser um dizimista, a minha atitude vai importar. Então nós precisamos entender que os dízimos eles devem ser santos, algo que não é comum. Santo é aquilo que não é comum. Santo é aquilo que tem uma função sagrada, uma função que foi separado especificamente para um determinado propósito.
Então, por exemplo, quando você diz que algo é santo, significa que ele foi separado para um determinado propósito, um propósito sagrado, um propósito divino, né? Então, os nossos dízimos, eles precisam ser separados, santos, e também precisam ser consagrados, dedicados somente a Deus. Aí o texto que vai servir de base para isso é Levíticos 27, versículo 28 e versículo 30. E aí nós encontramos também a maneira como nós devemos dizimar, fechando essa questão como, né? Ação de graças, ou seja, gratidão. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem confiado a mim, o Senhor tem colocado isso nas minhas mãos, não com medo, né? Não com peso, meu Deus, não com tristeza, 2 Coríntios 9, né? Ou por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, ação de graças, com adoração, ou seja, adoração significa uma atitude total de dizer: Deus, o Senhor é bom, eu te amo, eu te adoro. Isso é, né, dizimar com adoração. E com celebração, com festa, né? Celebrando Deus, celebrando a vida, celebrando o favor de Deus, a graça de Deus. Essa maneira, a forma como nós vamos, né, agradar o Senhor entregando os nossos dízimos. E aí a última palavra, já abrindo então aqui nós fechamos a questão do dízimo, e vamos então abrir o próximo princípio, que é o princípio pão para comer. Tornar-se um gerente de Deus. 2 Coríntios 9, 6 a 12, esse é um texto bem interessante, vamos lê-lo. Segundo Coríntios 9, a partir do verso 6. Então ele diz: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, a outra versão diz tristeza, né? Ou por obrigação, a outra versão diz necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, de novo o conceito de graça aplicado às nossas finanças, né? Para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Olha, de novo esse conceito, né, de que eu vou transbordar para toda boa obra, né? Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. E aí ele diz: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. E o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Esse é um texto maravilhoso, minha gente, tem aqui muitas lições preciosas, mas eu vou resumir nessas duas frases que estão aí. Primeiro, Deus está muito interessado em como usamos o dinheiro no nível pessoal. Ou seja, Deus está interessado na forma como você administra o seu dinheiro. O sistema de Mamon desenvolveu formas de gerar necessidades. Na verdade, ele gerou uma nova categoria que agora é chamada de desejos. Então, isso significa, né, que você passa a ter uma necessidade que você nem sabia que tinha, né?
Por exemplo, hoje a gente tem necessidade de vez em quando estar trocando celular, mas há quanto tempo, né, o mundo viveu sem celular? Né? Quanto tempo o mundo viveu sem equipamentos de alta tecnologia e de última geração? Né? Mas agora virou uma necessidade, a gente está dominado por isso, eu preciso disso, é uma necessidade. Né? Na verdade, não é uma necessidade, é um desejo que vai se estabelecendo em nós. Né? Agora, veja bem, gente, isso aí, associado ao imediatismo, à incapacidade de dizer não, tornou-se uma arma letal nas mãos de Mamon, gerando compulsividade, ou seja, as pessoas passam a comprar de forma compulsiva, endividamento, ou seja, as pessoas estão, né, as pesquisas apontam aí que 60% da população brasileira, né, 60% é muita gente, 60% da população brasileira tem algum grau de endividamento pesado. Né? Endividamento é quase a incapacidade de você pagar suas contas, tá? Ou seja, de você manter as contas em dia, pagar, né, tudo certinho. Ou seja, 60% da população brasileira é muita gente, né, com algum grau de endividamento. E isso é preocupante. Né? E aí nós temos não só a compulsividade e endividamento, mas nós também temos o roubo, porque aí as pessoas passam a roubar alguma coisa, né? E aí você vê isso, a cultura brasileira, a cultura do gato, né? Vamos fazer um gatinho aqui na energia, na água. Né? Nós temos, isso é comum, né? Mas aí nós temos outras formas de roubar, né? Sonegação de impostos, outras formas, né, que as pessoas vão arquitetando, né, que são pessoas comuns, né, que eu não estou falando de ladrão lá, que está, né, que aí já é crime, apesar que também gato de energia é crime, gato de água é crime, mas são crimes que talvez não levem para a cadeia, né? O cara que vai para a cadeia é o cara que está roubando com arma, essa coisa toda. Mas veja bem, gente, é roubo do mesmo jeito, concorda comigo? Então, isso é um sintoma social de que nós estamos sob o jugo de Mamon. E aí, a última coisa é a corrupção sem limites. Né? E a corrupção começa desde que a gente fica mirando só nos políticos, né? Não, os políticos são corruptos, mas a corrupção começa quando eu tento corromper um agente de trânsito, né? E isso é muito comum, né? É muito comum. Eu tento corromper um fiscal da prefeitura, e isso é muito comum. Então, veja bem, gente, isso é um sintoma de que nós estamos, né, muito, aqui eu estou falando como sociedade, né, muito escravos de Mamon, muito, mas é muito mesmo, escravos de Mamon. Né? Então, Deus está querendo saber como é que nós estamos administrando nossos recursos pessoais, porque Ele quer mudar isso na nossa vida, e Ele quer mudar isso na igreja. Né? Então, nós precisamos nos tornar gerentes de Deus, precisamos responder à pergunta: quanto é suficiente? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque ela vai nos ajudar a nos livrarmos dessa escravidão de Mamon, dessa escravidão das necessidades, dos desejos. Né? Uma vez eu viajei com um casal, né? E o pastor, né? Era um pastor, né? E aí o pastor, ele dizia: rapaz, a minha esposa precisa de tudo, né? Tudo que ela vira, eu vou precisar disso, eu estou precisando disso, eu estou precisando disso. Ela, meu Deus do céu, essa mulher precisa de tudo, né? É uma precisão danada, né?
Agora, veja bem, gente, nós precisamos responder essa questão: quanto é suficiente? E para responder essa pergunta, nós precisamos parar e ouvir a voz de Deus. Porque se nós somos gerentes, eu preciso gerenciar de acordo com os valores do patrão, ok? Os valores do dono. Se ele é o dono, ele não vai querer que eu gerencie de qualquer modo, de qualquer forma. Se ele é o dono, ele quer que eu gerencie de acordo com os valores que ele estabeleceu. E para isso eu preciso parar e aprender a ouvir Deus. E a maneira de você ouvir Deus é perguntando: Senhor, quanto é suficiente? Quanto é suficiente para mim viver? Quanto é suficiente para que eu possa ter uma vida digna? O que o Senhor planejou e projetou em relação a isso? Isso aqui, gente, esse princípio aqui, que é o pão para comer, vai introduzir para nós os próximos princípios, que nós falaremos na semana que vem, sobre como gerenciar as nossas finanças, como nos livrar do endividamento, amém? Então, vamos falar sobre realmente gerenciamento, administração segundo o coração de Deus, né? Vamos falar sobre círculo fechado, né? Como fechar o seu orçamento. Vamos falar sobre o dia D, ou seja, o dia sem dívidas. Vamos falar sobre isso semana que vem. E vamos falar sobre como gerar uma prosperidade, uma multiplicação, de tal maneira que você se torne abundante nas obras de justiça. Para a gente encerrar hoje à noite, essa autoavaliação que para mim é importante, né, que a gente continue fazendo. Então, analise a sua atitude em relação ao dízimo. A sua atitude é igual a de Abel ou igual a de Caim, né? Você está entregando com alegria ou com tristeza? Você está adorando ao Senhor quando você faz isso, ou você está entregando qualquer coisa? Você está dizimando com celebração, ou você está dizimando, meu Deus, como é que vai ficar as minhas finanças, com medo, né? Então, analise a sua atitude em relação à forma como você dizima. De novo, converse abertamente com seu cônjuge acerca das suas finanças, continue praticando isso. Ore e arrependa-se diante de Deus da forma como vem administrando os seus recursos. Torne-se um gerente de Deus, perguntando quanto é suficiente, né? Anote todo o seu movimento financeiro, né? Entradas e saídas, e aprenda a discernir necessidade de desejo. Há uma grande diferença entre essas duas coisas. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Não é que você não possa ter desejos, mas os seus desejos têm que estar submissos aos princípios do reino de Deus. Os desejos não podem vir antes. Eles não podem dominar você, controlar você, levar você a uma atitude errada em relação aos recursos, ao uso do dinheiro. Porque se você faz isso, você entrou numa espiral financeira que vai te levar para o buraco. Ok? É isso, minha gente. Quantos entenderam? Vamos orar então? Né? Mais uma vez, vamos pedir que o Senhor, né, esteja nos ajudando. Vamos continuar dizendo: Deus, eu preciso do Senhor, preciso da sua direção, preciso da tua sabedoria. Assim como o Senhor deu sabedoria a Salomão, e junto com a sabedoria, o Senhor também acrescentou riqueza. Ó Deus, eu quero que o Senhor nos dê sabedoria. Não nos deixa, Senhor, ser tolos no uso do dinheiro. Não nos deixa sermos, ó Deus, escravos de Mamon, enquanto gerenciamos os recursos que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Livra-nos do medo. Livra-nos, Senhor, da escravidão do medo, Pai. Ensina-nos, Senhor,
a sermos gerentes dos bens que o Senhor tem colocado em nossas mãos, gerentes teus na administração dos recursos financeiros. Livra-nos da mentalidade de dono, dá-nos uma mente de mordomos. Senhor, abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos aprender a discernir a vontade do Senhor em relação às nossas finanças. Deus, eu oro nesta noite, eu oro para que, ó Deus, meus irmãos que estão aqui, ouvindo essa palavra, e os meus irmãos que vão ouvir essa palavra, ó Deus, na semana que vem, nos núcleos e pelo YouTube, Deus, que eles possam, ó Deus, de fato, discernir o teu coração, e viverem, Senhor, de acordo com os princípios do reino de Deus, os princípios que governam a economia do reino de Deus. Pai, eu oro e eu peço isso, no precioso nome de Jesus. Fica conosco, nos cobre com teu sangue. Aos meus irmãos que vão sair daqui e voltar aos seus lares, leva-os em segurança, e Deus, que eles possam, ó Deus, colocar em prática tudo quanto eles estão aprendendo nesses dias. É isso que peço, no nome de Jesus, amém. Amém, minha gente, que o Senhor os abençoe, continue lhes abençoando, em nome de Jesus.